Vamos lá que essa pergunta é cabeluda. Eita, lá vem. Olha só, Ana, me ajuda a convencer meu namorado de que constelação não é manifestação mediúnica e o campo não é o mentor intuindo o representante. Tá difícil aqui. Caraca! E acontece mesmo, né? Sim. Acontece da pessoa ir numa constelação. Eu já ouvi de tudo. A pessoa vai na constelação, tem gente que fala que é teatro, tem gente que não crê de jeito nenhum, fala, gente, mentira. Tem gente que vem tão aberto que cruza a perna e o braço, desenvolver Tá qualquer desse daí. Chega a se afastar, assim. Mas antes de falar o que não é, vamos falar um pouquinho do que é, então. Vamos falar do que a constelação é. E esse Claro. campo, né? Esse campo gera muita confusão. Aliás, né, Déia? Aqui no Brasil gera muito confusão de espírito e espiritualidade, porque aqui no Brasil utilizamos o mesmo nome para espiritualidade e um espírito, uma entidade quando ela vem, né? Mas vamos falar o que é então a constelação. Porque quando a gente abre uma constelação, a pessoa vem e ela traz um tema para essa constelação. E aí o representante, ele entra dentro para representar aquele tema que a pessoa trouxe. Então, Ana, vim olhar para o meu relacionamento. Então, a pessoa, ela escolhe um representante para entrar no campo dela, escolhe um representante para entrar no campo do relacionamento. E aí, esse representante, ele vai sentir como o relacionamento dela se sente. Ela vai sentir como ela se sente perante essa relação. Algo inconsciente, que é utilizado o campo morfogenético. Esse campo, que é um campo de memórias, é um campo que ele está. Gente, tem que entender que a constelação, ela não abre na hora e quando fecha, fecha. Aí dá a impressão que eu, Ana, venho, abro, como se fosse uma bola de cristal, ó. Agora vamos ler e depois vamos fechar. E acabou. Não, o campo, ele atua o tempo inteiro. Se eu falar pra você, Andréia, entra por favor no campo da minha mãe aqui, você vai entrar nesse campo. Você vai sentir, eu vou sentir algo que eu quero dizer pra minha mãe e sentir como ela vai reagir a isso. Já fiz isso várias vezes, né? Não com a minha mãe, mas com coisas que eu queria olhar, que eu queria saber. Então, Ana, a constelação, ela vai mexer. Por que mexe tanto com o sistema familiar? Por que mexe tanto comigo? Primeiro, porque nessa conexão, quando a gente entra no campo, a gente conecta a isso que está dentro, que eu posso chamar de espírito, que está dentro de mim, posso chamar de alma, posso chamar de energia, posso chamar de centelha divina, posso usar qualquer coisa que eu entenda que o meu corpo físico não sou eu e existe algo maior dentro de mim, tá? Então, muitas vezes a gente fala espírito, né? A minha alma, o meu espírito aqui dentro. Não significa que a gente tá falando da religião, com muito respeito, espírita, que vai vir uma entidade. Não, porque você vê, Déia, se viesse uma entidade, né? As entidades, elas têm características e elas têm nome. Oxum, Preto Velho, sei lá, Zé Pilintra e várias outras entidades, até da criança. Eu não entendo muito, mas tudo bem, não tenho muito conhecimento. E aí, na verdade, se viesse isso, não iria vir a história da pessoa, que é uma história sistêmica dela, que vem do sistema dela. Por que será essa pessoa aqui, ela sente o que, quando a gente coloca, ela sente a memória daquela pessoa que está sendo representada? Por que ela sente tudo isso? Porque ela conecta no sentir do que há dentro. Por exemplo, todos nós somos interligados. Partimos do princípio que viemos todos de algo maior. Podemos dizer que viemos de uma centelha divina? Podemos dizer que viemos todos de um lugar, né? Aquele princípio de que todos somos um. Então, se nós viemos de um lugar, o que me alimenta, como uma matrix, alimenta todos. Então, eu posso sentir o que aquele sente, sim, quando eu entro no campo dele. E quando eu faço isso, por exemplo, entro no campo, sinto medo. Quando eu olho para o meu relacionamento, sinto medo. A pessoa, às vezes, ela tá aqui, ela não pode, naquele momento, sentir aquele medo. Então, se fosse uma entidade, como que a gente trocaria? Porque muitas vezes a gente pega o representante, tira o representante e coloca a pessoa ali.
Ou e se fosse um espírito, por exemplo, que fosse o espírito da pessoa, né? A pessoa tá sentada do seu lado, tem alguém ali no campo representando ela. O espírito dela vai sair, vai entrar no representante? Não. Ela tá aqui. Ela tá assistindo. Ela tá assistindo. E ela tá sentindo o que essa aqui sente. Então, como é isso? É o espírito? Há uma entidade? Não, você vê que é um sentir. A gente entra num campo, já fala, campo de memória. Qual memória aquela pessoa traz? E aí a gente passa a olhar tudo. Agora, se a gente fala de constelação, existem algumas ordens, algumas regras que a gente observa. Então, baseado nesse sentir, que um sente isso, um sente aquilo, como eu tenho um contexto, e não é um contexto meu, Ana. Porque muitas vezes a gente quer encaixar aquilo na nossa história, não é? A gente quer colocar aquilo dentro daquilo que eu já conheço. Exatamente. Então, se eu tenho uma história parecida, ou se eu tenho uma história que me conecta àquilo, vamos supor que ressoa, perfeito. Vamos supor que eu sou uma kardecista, ou eu sou uma pessoa que usa dessa religião, né, que trabalha com entidades. E aí ela chega e ela olha, ela acredita que entra uma entidade na pessoa. Porque ela não quer sair também daquele contexto que para ela é real. Que para ela é conhecido também, né? Porque às vezes o desconhecido, ele assusta um pouco. Eu só conheço isso. Eu não consigo ampliar essa minha visão, né? Tentar olhar de outra forma, porque essa outra forma eu desconheço. Desconheço. Então, a constelação, ela não se trata de espiritismo, mas ela mexe com o seu interno. Posso dizer assim, com o seu espiritual aqui dentro, né? E ela mexe mesmo. E quando as pessoas constelam, ou quando as pessoas voltam de um curso, fazem um curso, frequentemente elas dizem. O que elas dizem? Ana, minha mãe mudou. Ana, meu marido mudou. Ana, meu pai não tá mais o mesmo. Acho que ele tava no curso. Ou ele, né? Tipo, ele fez a constelação e algum jeito minha a pessoa mãe mudou da água pro vinho. Quem mudou? Quem tava lá? Quem aprendeu? Quem entrou na ordem? Quem parou de se vitimizar? Ou seja, quando a minha realidade muda, quando o que é real para mim começa a mudar, o mundo muda, tudo muda. Mas né? porque eu mudei, né? Agora, se a gente partir de uma premissa religiosa, entendendo que tudo isso faz parte do espiritismo, né? Não tem como mudar. A gente entra então naquela dor espiritual, né? E se a gente também não sair do julgamento, né? Daí, quando uma pessoa entra no campo, a gente fala, zero julgamento. Não tô aqui para decidir o que tá certo, o que tá errado. Estou aqui para olhar, para mudar a minha visão, a minha realidade. Por exemplo, mudar a realidade, tá, gente? Para ficar bem claro, né? A pessoa chega... que meu marido isso, que meu marido briga, que meu marido me traiu, que meu marido é grosseiro, que meu marido... Ou seja, se colocou numa posição de vítima e colocou o marido como o carrasco, o grande, o isso, o aquilo. Quando ela chega numa constelação, o que é mudar a realidade? A constelação vai mostrar aqui o quanto ela botou o filho no lugar do marido. Um exemplo, que acontece frequente também. O quanto ela pegou aquele filho e falou, você não é homem suficiente, você não é um bom homem. Puf, filho, esse é o bom homem. Cria o filho do lado aqui, bem agarradinho, tá aqui o meu marido. Então, isso não é, então, uma vingança. Esse filho não consegue nem tomar o pai. Quer dizer, quem que tá sendo punido aí? Aí esse homem vem com esse tipo de punição. Percebe que há um jogo entre eles? Ou seja, muda a minha forma de olhar essa relação. Eu também não sou vítima dele, eu também faço as minhas coisas de forma inconsciente e esse marido ele também traz algo de inconsciente. Quando ela começa a mudar a visão dela, mudar o entendimento dela daquilo, ela começa a mudar por dentro. Agora ela começa a enxergar de uma outra forma, ela começa não só continuar como vítima, como ela começa a enxergar as coisas que ela faz também, que faz o marido fazer aquilo ou demonstrar aquilo. E quando ela tem essa percepção, essa consciência, quem muda também? Ela muda, ele muda. Daí ela vai sair do papel de vítima, na realidade dela, mudou a visão, mudou a realidade.
tudo mudou. Tudo, porque quando ela entendeu que ela colocou o filho no lugar do marido, ela vai tirar esse filho do lugar do marido, porque o lugar dele é de filho, de menor, e vai devolver esse espaço pro marido, talvez como companheiro, como marido mesmo. E o filho entra no lugar, o que vai mudar o filho também, porque pra ele vai ficar leve. Quando cada um ocupa o seu lugar, as coisas funcionam, né? Então, tipo assim, há uma harmonia, né? Há uma harmonia. Aí a gente fala, a constelação trabalha para reconciliação, né? Agora, de verdade, né? Tem gente que vai lá, vê a constelação e chega em casa, ou no seu trabalho, ou já é um terapeuta, vai lá e faz uma constelação. Abre o campo? Abre só para quem sabe abrir. Tem um jeito de abrir campo? Não. A única coisa que acontece é que a pessoa não está clara das ordens da vida. Por exemplo, isso que a gente falou aqui é porque a gente conhece muito bem a ordem da hierarquia. Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar dentro de uma hierarquia. Não que seja certo ou errado, mas a gente vai procurar mostrar que existe uma hierarquia e que as coisas estão fora de lugar. A decisão, quem toma é a pessoa. Agora, uma pessoa que não entende disso, não sabe as ordens mesmo, ela vai abrir uma constelação, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir a constelação e ela vai usar a constelação baseado na sua história de vida. No seu contexto, né? No seu mapa. Porque quando a gente abre uma constelação, é muito importante a gente estar no zero. A gente estar longe do julgamento e tentar entender o que realmente tem por trás, a raiz do problema, né? O que realmente a pessoa está trazendo ali. De fato, algo que ela não sabe conscientemente. Né? Aí a gente vê a mudança de uma pessoa depois que ela faz uma constelação. E respondendo a pergunta dela, me ajuda a convencer o meu namorado, né? Não sei se a gente consegue convencer alguém, né? Parte dele querer olhar para isso com outros olhos, né? E tentar ampliar a visão dele. Então, de novo, a gente cai no autoconhecimento. Quanto mais a pessoa amplia e consegue enxergar outras possibilidades para aquilo que está acontecendo ali, né? E não tomar aquilo como a minha verdade eu coloco nesse campo, nesse lugar e para aquilo que eu tô vendo, é mais fácil a compreensão. Aí não precisa convencer a pessoa de nada, né? É verdade. Não precisa convencer, não precisa querer mudar a visão dele. Isso. E tudo bem se ele pensar dessa forma, não tem problema. De verdade. A hora que ele entender melhor, ou se abrir, ele consegue entender. A hora que ele se abrir. Agora, quanto mais força eu faço para colocar aquilo dentro... É esforço em vão. Esforço em vão. É isso aí. Isso.